Isso é ser igreja. Nos alegramos então com a sua presença aqui e temos ao longo desses domingos, uma ou outra interrupção, meditado sobre as chamadas bem-aventuranças, buscando extrair desses profundos e belos ensinos de Jesus. É um poema, na verdade, as bem-aventuranças, aquilo que torna a nossa vida melhor. Eu quero hoje então compartilhar com os irmãos a sexta perspectiva, falando sobre a compaixão. E eu quero começar fazendo uma pergunta, e eu farei algumas perguntas aos irmãos. Tinham músicas preparadas, mas eu combinei com o Binho para a gente cantar tudo no final, acho que vai ficar mais bonito ainda do que já está. E uma pergunta que eu tenho é a seguinte: digamos que você estivesse numa reunião no Teatro Municipal, no Maracanã, e a pessoa lhe dissesse: você tem que dizer apenas um texto da Bíblia, só um. Mas eu queria dizer dois, só um. Eu tive a experiência agora de separar os 60 mais lindos capítulos da Bíblia. Aí eu consegui, fiquei em 200. Vamos ler aqui no dia 29 de dezembro, 60 capítulos da Bíblia. Nós vamos publicar os 200. E ainda ficaram de fora muitos capítulos da Bíblia. Mas agora eu estou lhe perguntando o seguinte: se você fosse pegar uma história de Jesus, uma palavra de Jesus, só um, qual seria? Não vou pedir que se manifeste publicamente, mas queria que você pensasse nisso, porque eu vou dizer para mim. Claro, é sempre um risco, depois eu me lembrar de outra. Qual é a história mais comovente da Bíblia? De fato, são 200, mas eu tenho que citar só uma. É Mateus capítulo 8. Essa é uma história que me deixa profundamente cheio de ternura e compaixão. E ela foi muito bem dramatizada nos 12, ou os escolhidos, ou the chosen, perdão, ou os escolhidos, e mais ou menos era aquilo que eu imaginava. Na cultura antiga, havia uma doença que interditava as pessoas. Uma doença que quem tinha precisava usar um gonzo no peito quando andava pelas fazendas. Na cidade nem podiam ir, só nas beiradas da cidade. Eles tinham que levar o gonzo, como a dizer: não chega perto, eu tenho uma doença contagiosa. E se ele não fizesse isso, ele podia ser condenado e morto, apedrejado. Era uma forma na antiguidade de evitar os contágios. Saúde pública, digamos assim. Mas imagine a pessoa que, sem ter feito absolutamente nada, podemos dizer assim, agora tinha uma doença severa na pele. Eu vou ler esses versos para mim tocantes de Mateus 8, 1 a 4. Depois de pregar seu sermão, Jesus desceu do monte. Muitas pessoas o acompanharam. O sermão das bem-aventuranças, o sermão do monte. Mateus 5, 6 e 7. Depois de pregar esse sermão, Jesus desceu do monte. Muitas pessoas o acompanharam. Algum tempo depois, ele foi procurado por um homem que tinha uma grave doença de pele. As versões antigas trazem lepra. Não estão corretas. É uma gravíssima doença de pele, contagiosa. Ele se aproximou, curvou-se diante de Jesus e fez logo um pedido: mestre, sei que se quiseres podes me curar. Jesus estendeu a mão para o homem, tocou no corpo dele. Jesus também estava condenado. Porque não era condenado só quem tinha a doença contagiosa, era quem também tocava no enfermo. Mas por que Jesus fez isso?
Esse é o meu tema nessa noite. No mesmo momento, tendo o homem perguntado, Jesus respondeu: claro que quero. Quero que você fique curado. Quero que você fique puro ou purificado ou limpo. Fique limpo agora. No mesmo instante, o homem ficou curado, sem doença alguma. No entanto, Jesus lhe pediu com muita clareza: por favor, não conte a ninguém o que aconteceu com você. Só quero que vá ao templo, apresente seu sacerdote e entregue a oferta exigida em Levítico 13:14. Dessa forma, ninguém contestará a sua cura. Observem o que é a compaixão. Observe o preço que a compaixão de Jesus poderia ter lhe custado, e de certo modo custou. Foi mais um capítulo para a satisfação dos fariseus de como Jesus era um herege. Por exemplo, o preço de, inclusive, também ficar com a mesma doença. O preço de ser julgado pelos sacerdotes, que tinha uma função, no caso ali, médica. É como se fosse alguém que atestasse a cura daquele homem. Então, para mim, este é, se eu pudesse dizer, olha, você tem só uma história de Jesus para contar. Seria essa, que resume, ao meu ver, de um modo pleno, o que é a compaixão. A pergunta que eu quero lhe fazer, de novo também não precisa me responder, é um conjunto de indagações de modo muito prático, muito prático. Qual foi a última vez que você se lembre que você exerceu compaixão para com alguém? Hoje, talvez, graças a Deus. Vamos puxar aí pela memória, compaixão. A Bíblia usa a palavra compaixão e, mais comumente nas traduções tradicionais, se usa a palavra misericórdia. Eu não uso a palavra misericórdia por entender que misericórdia acabou criando um ruído de comunicação. Tiro de misericórdia, nada a ver com misericórdia divina. Santa Casa de Misericórdia, tem que pagar para ser atendido. Nada a ver com a misericórdia divina. Então eu prefiro o termo compaixão. Qual foi a última vez, está aqui nesse livro O Caminho de Jesus, que estou seguindo, que você doou pelo menos 1 quilo de alimento a alguém? Ou algo similar. Essa semana me ligou alguém de uma entidade pedindo dinheiro. Chegando o Natal, qual é a sua contribuição? E eu disse, eu já contribuo. Depois que eu falei, eu disse, eu contribuo? Felizmente, a minha consciência não me condenou. Eu contribuo. Foi só para escapar do telefonema incômodo, né? Mas eu contribuo. E se eu não contribuísse, daquele momento em diante, eu tinha que contribuir para não ser um mentiroso, né? Mas eu contribuo. Então, qual foi a última vez que você contribuiu? Você tem aqui 1 quilo de alimento, mas qualquer outro gesto que, de fato, simbolizou compaixão. Qual foi a última vez que você se preocupou com alguém fora da sua família? Com a nossa família, nossa filha, não é, pastor Samir? O Samir, nosso irmão em Cristo, que vai ser operado, e outros, nós nos preocupamos. Mas fora desse círculo, qual foi a última vez que você se preocupou com alguém? Uma pergunta concreta para você responder. Qual foi a última vez que você parou para ouvir alguém? O bem mais precioso que você tem é o tempo. E ouvir alguém tem que gastar tempo.
que você não tem ou acha que não tem. Então, qual foi a última vez que você parou tudo, sentou, pode falar? Às vezes é tudo que a pessoa precisa, como às vezes somos nós que precisamos. Outra pergunta é: qual foi a última vez que você orou por alguém? Intercedeu por alguém? Qual foi a última vez que você se envolveu no ministério da igreja? Davi disse, não é que você aqui pode ficar sentado só se quiser ficar sentado. Não é? Mas você pode se envolver. Aquela câmara ali hoje tão bem administrada, muitas vezes fica sozinha ali, operando sozinha, porque falta alguém, por exemplo. Mas hoje está a Camila aí, sempre fiel nas escalas e além delas. De gente assim é que nós precisamos. Qual foi a última vez que você aceitou perder uma discussão? Eu estou com razão. Mas por compaixão, eu aceito perder, tá bom, você está com razão. Qual foi a última vez que você pediu perdão a alguém? A compaixão é uma coisa muito prática e muito presente, viva nas nossas vidas. E Jesus, por isso citei Mateus capítulo 8 e muitos outros capítulos eu poderia citar. Foi alguém cuja vida foi compaixão. Eu quero então, tirando desse livro aqui, trazer algumas frases sobre o tema da compaixão. Primeiro, compassiva é aquela pessoa cujo rosto se parece com o rosto de Deus. Há muitos anos, nós tínhamos um irmão aqui admirável, chamado Edson Lanes, um psiquiatra, psicanalista, já falecido. Ele me chamou a atenção para esse texto, eu nunca tinha reparado. Texto de Gênesis 33, quando há um encontro entre Esaú e Jacó. Imagine a tensão envolvida neste encontro. E Jacó, tentando convencer o seu irmão a receber o seu presente e para celebrar aquela amizade reatada depois de tantas dificuldades, ele disse o seguinte: meu irmão, não rejeite meus presentes. Já recebi o melhor, que foi você ter me recebido bem. Se você me perdoou, aceite os presentes. Quero que saiba, Esaú, que ter me reconciliado com você foi como ver o rosto do próprio Deus eterno. Eu nunca tinha reparado nessa frase. Foi o Edson Lanes que me chamou a atenção para essa frase. E eu nunca me esqueci dela. Por isso, formulei essa frase. Compassiva é aquela pessoa cujo rosto, como na história de Esaú e Jacó, se parece com o rosto de Deus. Então, se eu quero ser parecido com Jesus, eu tenho que ser compassivo. Não há outra possibilidade. E eu quero, não quero? Compassivo é aquele que olha para as pessoas com os olhos das pessoas. Ou melhor, com os olhos de Deus. É difícil, não é? Os meus problemas são mais importantes que os problemas das pessoas. O meu erro deve ser tratado com compreensão pelos outros.
E os outros? Como é que eu lido com os erros dos outros? Como é que eu trato as falhas dos outros? Deve ser como Deus nos olha. Se Deus nos olhasse como nós mesmos às vezes nos olhamos, ou como nós olhamos para os outros, não haveria perdão. Porque o que foi feito é muito grave. Não vou perdoar. Essa ofensa não. Não é assim? E vamos carregando isso para o resto da vida, muitas vezes. Ser compassivo é olhar o outro como Deus olha o outro. Mas ainda, o compassivo é aquele que não se esquece que foi alcançado por Jesus. A gente se esquece. Toda a nossa vida passou a ter sentido a partir do momento que fomos resgatados por Jesus. Mas às vezes nos esquecemos que fomos resgatados por Jesus. E aí é bom sempre nos lembrarmos que nós fomos resgatados por Jesus por causa de Jesus. Não. Nós fomos resgatados por Jesus porque Jesus viu em nós valor. Jesus viu que nós somos esforçados. Jesus viu que, no fundo, nós somos bons. Está correta a minha teologia ou está incorreta? Nós fomos resgatados por não sermos bons, para que fôssemos, para que sejamos. Se nós temos essa perspectiva, portanto, conosco, essa dimensão presente em nós vamos ser compassivos. Se nos lembrarmos que fomos alvos da compaixão de Deus, nós seremos compassivos. Mas ainda, compassivo é quem vive a dinâmica do perdão. Se você olhar para todos os conflitos no mundo, você vai observar que eles só existem porque não há perdão. Quando nós éramos meninos, nós brincávamos com os outros, às vezes sem querer ou querendo machucávamos, feríamos alguém, às vezes dizíamos desculpa, às vezes não. Como eram amigos, as coisas se resolviam. Mas algumas vezes nós ficávamos magoados com alguém ou magoávamos alguém. Futebol é um bom exemplo disso. Eu estou com a bola, é só imaginação, não é verdade? No meu caso é só imaginação. E aí, estou perto da área, vem alguém e me derruba por trás. E o juiz diz, segue, não houve nada. Aí eu vou lá, reclamo com o juiz. Aí depois, eu vou lá, aquele que me ofendeu, às vezes o colega dele, se eu não conseguir aquele, e faço o mesmo. Dou o mesmo carrinho, a mesma entrada, a mesma rasteira no outro. Por quê? Porque eu não perdoei a ofensa. E aí a gente não sabe o que pode acontecer. Interessante que às vezes em jogos de times de alto padrão ou em seleções de alto nível, o clima esquenta. E as coisas saem do controle. Porque um ofendeu o outro e o outro não perdoou e só achou que ia se satisfazer quando devolvesse aquilo que recebeu. Várias vezes tenho citado isso e vi isso com meus próprios olhos no caso da luta entre israelenses
e palestinos. A regra é a seguinte. Por exemplo, um ou outro começa, mata um do outro lado. O outro diz, não pode ficar sem retaliação. Aí mata 3 do lado de cá. Isso não pode ficar sem retaliação. E mata 10 do lado de lá, que não pode ficar sem retaliação. E mata 20 do lado de cá. Aí vira uma guerra. Falta de perdão. Sempre quando prego sobre perdão, eu lembro que todos nós temos um problema nessa área. Alguns guardamos lembranças dos maus feitos que recebemos na infância. E alguns de nós nunca nos recuperamos disso. Nunca perdoamos. E nunca vivemos de modo livre. Às vezes, recentemente, alguém nos feriu. E no nosso coração, assim, um desejo. Um dia Deus vai fazer justiça. A justiça divina é a minha vingança. Assim como ele me desejou o mal, que o mal aconteça a ele. Mas o que é o Evangelho? O Evangelho, o caminho da felicidade, o caminho de Jesus, é uma radical mudança nesse modo de reagir às ofensas. O único modo certo, santo e feliz de reagir a uma ofensa, a um mal feito, a uma maldade, é perdoar. Mas eu não sou bobo. Mas a melhor maneira de responder uma ofensa é ser bobo. Porque a outra maneira é sangue. A outra maneira de reagir à violência é mais violência, em que as vítimas somos nós mesmos, achando que a vítima será o outro. Eu e você somos convidados a viver a dinâmica do perdão, começando por reconhecer o perdão de Deus sobre os nossos delitos. Essa é a mensagem central da Bíblia. Quando Jesus começou o seu ministério, Marcos capítulo 1, verso 15 e 16, ele disse, arrependam-se, porque chegou o Evangelho da graça de Deus. O perdão não é para todos. O perdão é para quem se arrepende. Mas é absolutamente garantido a quem se arrepende. Eu e você podemos viver, portanto, a dinâmica do perdão. Talvez familiares não nos perdoem. Talvez amigos não nos perdoem. Talvez não perdoemos familiares. Talvez não perdoemos amigos. Mas se nós confessamos nossos pecados, nós somos perdoados. E é uma maravilha viver como alguém que é perdoado. Perdoado por Deus, eu e você podemos aceitar a tarefa de perdoar aqueles que nos feriram. Conheço pessoas, você também conhece, que não conseguem, de modo nenhum, perdoar aqueles que os feriram. Às vezes, as ofensas foram violentas. Às vezes, os traumas foram cruéis e cruentos. Mas eu e você podemos escolher viver feridos, algemados, escravizados, semi-mortos a vida inteira, ou ser livres, ativos, dinâmicos, perdoando. O caminho da felicidade é o caminho de ser perdoado, é o caminho de perdoar.
Infelizmente, essa é uma realidade que nós vivenciamos. As pessoas nos ferem. As pessoas nos machucam. Nós não ferimos ninguém, não machucamos ninguém, não é verdade? É mentira. Nós também magoamos. Somos todos iguais. Mas podemos ser diferentes perdoando. O desafio que eu quero lhe deixar nesta hora é este. Como é que eu estou nessa dinâmica do perdão? Magoado, magoando. Quem está magoado, magoa. Não tem outro jeito. Mas quem está perdoado, perdoa. Talvez haja alguém, estou sendo bem direto, com quem você não fala há anos. Até um familiar, muito próximo. Ofendeu você, enganou você, roubou você, coisas assim, né? E você não perdoa. Já imaginou chegar no céu e encontrar, o primeiro que você encontra é alguém? Fique tranquilo, você não vai para o céu. Não vai encontrar porque você não vai para lá. Lá só entram os perdoados, que são aqueles que também perdoam. Perdoar é ser feliz. Perdoar é ter uma chance de ser feliz. Às vezes, o processo, a dinâmica do perdão inclui reparar o mal que nós fizemos. Mas temos que ser muito cuidadosos para não fazer dessa reparação um novo mal a outra pessoa. Porque nós somos perversos. Nós somos capazes de fraudarmos a nós mesmos para chegarmos para o outro e parecer que somos perdoadores. Estou aqui para lhe pedir perdão pela ofensa que eu lhe fiz. E a pessoa diz, que irmão, que irmã, fabuloso, fabulosa em Cristo. Mas foi só para colocar no currículo. Não é verdade. E muitas vezes temos que tomar cuidado, pedimos perdão e apenas levantamos assuntos que já estavam mortos. Só estou mostrando a complexidade do perdão, mas sobretudo a necessidade de aceitarmos que somos perdoados por Deus. E como Deus é, perdoarmos também. Irmãos, não é fácil. Há no mundo pessoas muito cruéis. Alguns que já foram alvos da crueldade dos outros e agora descontam em nós, conscientemente ou não. Mas nós temos agora uma clareza a respeito desse assunto por causa do Evangelho. E podemos escolher. Eu vou viver sem perdoar, porque tal pessoa, aquele ou aquela não merece ser perdoado. Eu não vou deixar isso barato. Prossiga. Continue na sua infelicidade. Mas o convite é, sim, eu fui ferido, eu fui magoado, gravemente, severamente. Isso me causou danos terríveis, sofrimentos atrozes que até hoje eu carrego. Mas eu quero ser livre, ó Deus. Me ajuda a perdoar. Vou terminar então com essa oração que está aqui na página 123 desse livro, O Caminho de Jesus para a Felicidade, que escrevi para essa série, que editei para essa série. Ó Deus eterno, tenho sido consumido pela falta de perdão. Sei que Tu me perdoaste
mas às vezes vivo ainda sob um fardo que não pões mais sobre mim, porque Jesus o levou de mim para sempre. Então eu te peço, ó Deus, dá-me a alegria do teu perdão, por causa da tua imensa compaixão para comigo. Mas eu te peço mais, porque tenho sido atormentado por feridas que cavaram fundo no meu ser. Dá-me força para perdoar. Dá-me sabedoria para reconhecer que no perdão está a liberdade. Ajude a deixar irem os meus ofensores. Ah, meu Deus, eu também magoei, eu também feri, eu também machuquei. Agora quero reparar os danos que causei, para remover as ervas daninhas do meu coração e dos meus relacionamentos. Dá-me força, porque isso é muito difícil, ó Deus. Ajuda-me a mostrar compaixão, fortalece-me para ser compassivo. Eu preciso, como nunca de ti, meu Deus, vem me socorrer. Eis o que te peço, em nome de Jesus. Talvez o seu problema não seja muito agudo, mas por mais simples que seja, por mais fácil que seja de resolver, alguns não são fáceis de resolver. Você tem a avenida da felicidade para percorrer, ou tem o calabouço para dele gemer e nele gritar. Compaixão. Compaixão que se manifesta quando nos interessamos com o outro, nos importamos com o outro. Compaixão quando nós buscamos ter o rosto de Deus e ver nas pessoas a face de Deus. Compaixão que se demonstra quando, recebendo o perdão que Deus nos dá, procuramos também viver a dinâmica do perdão, perdoando. Esse é o caminho para a felicidade. Segundo Jesus, não há outro. Que Ele nos abençoe assim. Vamos cantar agora. E depois vamos participar da ceia do Salvador. Se você, na hora própria, eu vou lhe chamar e não tomou aqui o seu cálice, até pode vir durante a música pegar o seu. Mas mesmo se não quiser, na hora da celebração, um diácono ou uma diaconisa vai levar até você para participarmos juntos. Participarmos, podemos dizer assim, da festa do perdão. A ceia do Salvador é a festa do perdão. Quem estava naquela festa e saiu no meio dela? E Jesus sabia quem era. Então, aquela primeira ceia foi feita quando Judas, o traidor, estava ali. Eu, se fosse Jesus, teria suspendido a festa. Porque uma festa com traidor não dá, não é? Mas Jesus o perdoou. Mas Judas não se perdoou. Há pessoas perdoadas por Jesus que não se perdoaram. A ceia é para que exerçamos o perdão, aceitando-o integralmente, para que então nós vivamos em liberdade, em felicidade. Vamos cantar?